Quantas pessoas são capazes de esconder um monstro por trás de um sorriso? E se o maior perigo nunca tivesse a aparência que você imaginou? Durante anos, homens e mulheres aparentemente comuns viveram entre vizinhos, amigos e familiares, até que a verdade veio à tona. Crimes brutais, mentes perturbadoras, investigações, pistas, segredos e decisões que mudaram vidas para sempre. Nessa série você vai conhecer a história de assassinos reais, entender como eles agiam, o que motivava seus crimes e como conseguiam enganar tantas pessoas. Mas existe uma pergunta que nunca deixa de assustar. Um assassino nasce assim ou é criado pelas circunstâncias? Prepare-se para mergulhar em casos reais que desafiam a lógica, revelam o lado mais sombrio da mente humana e mostram que o verdadeiro terror pode estar muito mais perto do que imaginamos. Seja bem-vindo à série Assassinos. Um homem permaneceu durante horas diante de um edifício em Nova York, segurando um disco e esperando seu maior ídolo. Quando John Lennon finalmente apareceu, aquele desconhecido se aproximou, pediu um autógrafo e recebeu dele um gesto de atenção. Lennon não fazia ideia que estava assinando um disco para o homem que poucas horas depois acabaria com sua vida. Naquela mesma noite, enquanto o mundo seguia normalmente, 5 disparos ecoaram na entrada do edifício Dakota. Lennon caiu gravemente ferido, e o homem que havia atirado não tentou fugir. Ele permaneceu no local, abriu um livro e começou a ler calmamente enquanto esperava pela polícia. Mas por que alguém viajaria milhares de quilômetros para destruir justamente a vida da pessoa que ele dizia admirar? O que existia por trás daquela obsessão? E como um jovem que havia trabalhado ajudando crianças e refugiados, acabou se transformando no responsável por um dos crimes mais marcantes da história da música? Hoje vamos contar a história de Mark David Chapman, o homem que matou John Lennon. Eu sou o Brunão e você está no Código 7. Seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Mark David Chapman, nascido em 10 de maio de 1955 na cidade de Fort Worth, no estado norte-americano do Texas. Seu pai, David Curtis Chapman, era sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto sua mãe, Diane Elizabeth Pease Chapman, trabalhava como enfermeira. Pouco tempo depois, a família se mudou para Decatur, no estado da Geórgia, onde Mark passou grande parte da infância e da adolescência. Por fora, a casa dos Chapman parecia comum, cercada por ruas tranquilas, gramados bem cuidados e uma família que raramente falava sobre seus problemas. Por dentro, porém, Mark afirmaria anos depois que cresceu em um ambiente marcado pelo medo, pela distância emocional e pelos conflitos familiares. Ele dizia ter uma relação difícil com o pai, a quem descrevia como frio, autoritário e agressivo dentro de casa.
Ainda criança, Mark começou a se refugiar em um mundo imaginário que parecia mais seguro do que a própria realidade. Ele contou que imaginava pequenos seres vivendo dentro das paredes do seu quarto e que naquele universo particular ele era uma espécie de rei. Ali podia dar ordens, controlar destinos e sentir o poder que não possuía na vida real. A fantasia infantil poderia parecer apenas uma brincadeira, mas revelavam a necessidade profunda de controle, reconhecimento e importância. Na escola, Mark era tímido, inseguro e tinha dificuldade para se encaixar entre os outros adolescentes. Ele não possuía um perfil atlético valorizado pelos colegas e relatou ter sofrido provocações e humilhações constantes. Cada comentário parecia reforçar a sensação de que ele era invisível, fraco e diferente de todos ao seu redor. Durante a adolescência, passou a faltar às aulas, usar drogas e se afastar cada vez mais da família. Aos 14 anos, chegou a fugir de casa e passou aproximadamente 2 semanas vivendo nas ruas de Miami, na Flórida. No começo da década de 70, porém, uma transformação inesperada pareceu mudar completamente sua trajetória. Mark abandonou as drogas, aproximou-se da religião e tornou-se um cristão extremamente dedicado. Ele distribuía folhetos religiosos, participava de atividades comunitárias e falava sobre fé com uma intensidade que impressionava as pessoas. Em 1975, trabalhou para uma organização humanitária, o World Vision, em um acampamento para refugiados vietnamitas. Naquele ambiente, Mark foi descrito como responsável, trabalhador e profundamente interessado em ajudar crianças que haviam perdido quase tudo. Ele chegou a ocupar uma posição de coordenação e participou de encontros com autoridades ligadas ao trabalho humanitário. Por algum tempo, parecia ter finalmente encontrado uma identidade, uma missão e um lugar no mundo. Mas aquela estabilidade começou a desaparecer quando ele ingressou no Covenant College, uma instituição cristã localizada em Lookout Mountain, na Geórgia. Mark teve dificuldade nos estudos, envolveu-se em conflitos pessoais e começou a ser dominado por sentimentos de culpa e de fracasso. Ele abandonou a faculdade depois de apenas um semestre e viu um relacionamento amoroso chegar ao fim. Também perdeu o prestígio que havia conquistado no trabalho com os refugiados e voltou a sentir que a sua vida estava novamente desmoronando. O jovem, admirado por colegas e líderes religiosos, começou a falar em suicídio e passou a oscilar entre momentos de esperança e períodos de profunda escuridão. Em 1977, mudou-se para o Havaí, acreditando que a distância poderia ajudá-lo a reconstruir a sua própria vida. Mas o cenário paradisíaco, com praias iluminadas e montanhas cercadas pelo oceano, não conseguiu silenciar o conflito que crescia dentro dele. Em determinado momento, Mark tentou tirar sua vida usando monóxido de carbono, mas sobreviveu e foi encaminhado para um tratamento psiquiátrico. Depois de receber alta, conseguiu um emprego justamente no hospital onde havia sido atendido, como se estivesse tentando permanecer perto do lugar que tinha o salvado. Entretanto, por trás da aparente recuperação, uma nova obsessão começou a surgir. E ela estava ligada a um dos homens mais famosos do planeta, John Lennon. Como alguém que havia dedicado parte da sua vida a ajudar pessoas, acabaria decidindo destruir um homem que nunca lhe fizera qualquer mal? Durante a juventude, Mark Chapman havia sido admirador dos Beatles e escutava as músicas do grupo como milhões de outros jovens ao redor do mundo.
John Lennon representava criatividade, rebeldia e liberdade, 3 qualidades que Mark desejava encontrar dentro de si mesmo. Mas com o passar dos anos, a admiração começou a se transformar em ressentimento. Mark passou a enxergar contradições entre as mensagens de paz cantadas por Lennon e a vida confortável que o músico levava em Nova York. Ele se incomodava especialmente com a riqueza do ex-Beatle e passou a interpretar algumas declarações do artista como sinais de falsidade. Em sua mente, Lennon havia se tornado aquilo que ele mais desprezava, um impostor. Essa visão foi alimentada por um livro publicado em 1951 pelo escritor norte-americano Jeremy David Salinger. O livro era O Apanhador no Campo de Centeio, cujo título original é The Catcher in the Rain. A história acompanha Holden Caulfield, um adolescente revoltado que enxergava falsidade e hipocrisia nos adultos ao seu redor. Chapman não apenas leu o livro, ele começou a se identificar de maneira cada vez mais intensa com seu protagonista. Em vez de compreender Holden como um personagem complexo e emocionalmente ferido, passou a enxergá-lo como uma espécie de guia. A palavra falso, repetida pelo personagem ao longo do romance, tornou-se parte da maneira como Chapman julgava as pessoas. John Lennon, em sua interpretação distorcida, passou a ocupar o centro dessa ideia. Em 2 de junho de 1979, Chapman se casou com Gloria Hiroko Abe, um agente de viagens de ascendência japonesa que havia conhecido no Havaí. A cerimônia aconteceu em uma época em que ele ainda tentava construir uma rotina normal e controlar seus conflitos internos. Mas a relação não conseguiu interromper o avanço de seus pensamentos obsessivos. No segundo semestre de 1980, Chapman comprou um revólver calibre 38. A arma era pequena, facilmente escondida e carregada com projéteis capazes de produzir ferimentos devastadores. No fim de outubro daquele ano, ele viajou para Nova York, levando consigo a intenção de matar John Lennon. Mark chegou a circular pelas proximidades do edifício Dakota, na esquina da West 72 Street com o Central Park West, onde John Lennon vivia com Yoko Ono e seu filho Sean. O Dakota possuía uma fachada escura, janelas imponentes e uma entrada em forma de arco que parecia saída de um filme de mistério. Mas naquela primeira viagem, Chapman recuou antes de executar o plano. Ele voltou para o Havaí e revelou à sua esposa que havia pensado seriamente em matar o ex-Beatle. Segundo registros posteriores, mostrou a Gloria a arma e as munições que pretendia usar. Mark chegou a marcar uma consulta com o psicólogo, mas não compareceu. Por alguns dias pareceu lutar contra a própria decisão, dividido entre procurar ajuda e retornar a Nova York. Mas no início de dezembro, a obsessão venceu. Ele deixou o Havaí, passou pela região de Chicago e chegou novamente a Nova York em 6 de dezembro de 1980. Hospedou-se primeiro em um alojamento da Associação Cristã de Rapazes e depois se transferiu para o Sheraton Center Hotel. Levava o revólver, munições, fotografias pessoais e uma cópia do livro O Apanhador no Campo de Centeio. No dia 7 de dezembro, encontrou o cantor James Taylor em uma estação de metrô próxima à Rua 72 e conversou com ele de maneira estranha e inquietante. Na noite anterior ao crime, Chapman telefonou para a Gloria e falou sobre sua necessidade de buscar ajuda espiritual, como se ainda existisse uma última possibilidade de voltar atrás. Na manhã de 8 de dezembro, ele deixou os objetos pessoais organizados no quarto do hotel para que fossem encontrados pela polícia.
Depois comprou outra cópia do livro de Salinger e escreveu em seu interior uma frase que dizia em essência que aquele livro seria sua declaração. Ao assinar como Holden Caulfield, Chapman parecia abandonar a própria identidade e assumir o papel de um personagem que existia apenas na ficção. Em seguida, caminhou até o Dakota e começou a esperar, imóvel entre os fãs, funcionários e moradores, enquanto o dia mais sombrio da história dos Beatles lentamente se aproximava. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por acontecer. Antes de atirar, Chapman teria a oportunidade de olhar John Lennon nos olhos e abandonar o plano para sempre. E então, por que não fez isso? Na primeira parte da história foi revelado como Mark David Chapman passou de uma infância marcada pelo isolamento para uma juventude de crises emocionais, tentativa de reconstrução e uma obsessão crescente por John Lennon. Também foi mostrado como o livro O Apanhador no Campo de Centeio se tornou parte da sua visão distorcida da realidade e como ele viajou até Nova York com uma arma e um plano cuidadosamente preparado. Na segunda parte, vamos contar o que aconteceu durante as últimas horas de John Lennon, o encontro entre o músico e Chapman, os disparos diante do Dakota, a prisão, o julgamento e a verdadeira motivação que o próprio assassino revelaria anos depois.